O milionário se emociona ao ver mendiga negra sofrendo humilhação em sua festa. A luz dourada das chandeliers iluminava a mansão de Lucas, como se fosse um palácio de conto de fadas. Risadas ecoavam pelos corredores, onde convidados vestidos em trajes extravagantes brindavam com taças de cristal. Ele era o anfitrião perfeito, o milionário que todos invejavam e admiravam. Mas, entre os sorrisos e os olhares cobiçosos, uma cena cortou a alegria como uma lâmina afiada. Ana, uma mendiga negra, estava sendo cruelmente ridicularizada por amigos próximos de Lucas. Ela estava ali por acaso, uma silhueta solitária em meio a uma multidão vibrante. Seu vestido surrado contrastava com as roupas de grife. Ao se aproximar do buffet, um dos amigos de Lucas, em um impulso desprezível, gritou: "Olha só, a nova atração da..." Sexta, o riso imundo e cúmplice tomou conta da sala. Lucas sentiu um nó na garganta. Sua risada desapareceu, sufocada pela dor daquela cena. Ele se lembrou de sua madre, a mulher que o abandonara aos 5 anos, seu rosto cheio de vergonha e desapontamento. Diante da humilhação de Ana, uma parte dele queria correr e se esconder, mas outra parte, uma que ele não conseguia explorar, pulsava forte. Era uma fome de justiça, de conexão. Ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor, os olhares julgadores dos amigos de elite, como se esperassem que ele se mantivesse distante, que risse junto. Mas a cena diante dele não era o espetáculo, era a realidade crua. Ele respirou fundo e, com um impulso, começou a andar na direção de Ana. "Desculpe pela interdição", murmurou Lucas, sua voz quase um sussurro. Ana levantou os olhos e ele ficou pasmo com a força que emanava dela. Ela era mais do que uma mendiga. Havia um brilho misterioso em seu olhar. "Você não precisa se preocupar com eles", respondeu ela, tranquila. "A vida me ensinou a não me deixar abater por palavras fúteis." Mas quem era ela realmente? Por que aquela confiança? A curiosidade o impediu de recuar. Enquanto conversavam, Lucas percebeu que Ana não era uma mera vítima. Entre os dois, como uma teia invisível, antigas feridas começaram a emergir. Ele compartilhou fragmentos de sua infância, a solidão que sentia quando sua mãe se foi. Ana, por sua vez, falava de sonhos desfeitos e esperanças que persistiam, mesmo nas noites mais escuras. Mas um segredo pairava no ar, como um perfume forte, uma tensão que o deixava inquieto. O tempo estava se esgotando. Risadas e música envolviam a festa. Mas para Lucas, tudo havia mudado. Ele se viu em um dilema. Deveria proteger sua imagem, permanecer um milionário respeitado ou verdadeiramente se importar? Antes que pudesse decidir, Ana sussurrou algo que fez seu coração disparar. "Eu sei quem você é, Lucas, e o que você realmente teme." O mundo ao redor deles parecia desvanecer. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu sei quem você é, Lucas, e o que você realmente teme. O coração de Lucas disparou. Como ela sabia? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
O mundo ao redor parecia ter parado. Risos e música eram apenas ecos distantes agora. A sala cheia de convidados, rindo e brindando, desvanecia enquanto ele fixava os olhos em Ana. Você tem medo de ser como sua mãe, não tem? Ela falou com uma calma que o deixou paralisado. As palavras penetraram seu peito como uma flecha. Ele não conseguia desviar o olhar. Como ela poderia conhecer sua história pessoal, aquela que ele guardava tão bem? Ana continuou, e a intensidade de suas palavras fazia a frieza de Lucas começar a evaporar. Você pensa que ser rico te liberta, mas é uma prisão confortável. Você está tão preso a essa imagem que não vê quem realmente é. Era como se uma névoa estivesse se dissipando, revelando verdades que ele evitava por anos. Ele queria responder, mas a vulnerabilidade o impedia. Enquanto isso, a festa continuava, mas Lucas sentia que não pertencia mais àquele lugar. A pressão nos ombros era pesada. Ele e Ana estavam em um universo à parte, cercados por verdades não ditas e memórias enterradas. O momento era poderoso, mas ele sentiu a necessidade de se proteger. E foi aí que a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida entrou. Era Maria, sua ex-namorada, e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e traumas antigos. Lucas, o que você está fazendo com essa mulher? A indignação dela fez com que todos se virassem. O choque na sala era palpável. Ana era uma estranha, mas tinha um impacto devastador sobre Lucas. Maria se aproximou, gesticulando freneticamente. Você sempre se rodeia de gente que não vale nada, não é? Você nunca aprendeu. Ela estava furiosa. A tensão era densa. As palavras de Maria cortavam o ar como faca. Era uma questão de moralidade pública. Os convidados começaram a murmurar. Cada um esperava uma resposta de Lucas. Calma, Maria. Não é o que você pensa, disse Lucas, tentando acalmar a situação. Mas as palavras saíram sem força. Ele estava entre a vontade de esticar e o desejo de se esconder. Os olhares acusadores de amigos o penetravam. Aquela festa, a imagem que ele cuidava tanto, estava ruindo diante dos próprios olhos. Você não se importa com o que os outros pensam! Você nunca se importou! Maria gritou, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Você esqueceu quem realmente é. E agora? As palavras dela foram um soco no estômago. Ana olhou entre os dois, e Lucas sentiu um impulso de proteger a mulher que ele mal conhecia, mas que de alguma forma havia penetrado suas defesas. Não é isso, Ana. Não é assim que eu vejo você, ele disse, sua voz tremendo. Você é mais do que é só. Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de vidro. Um dos lustres pesados da sala caiu com um estrondo ensurdecedor, estilhaçando-se em 1000 pedaços. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Gritos e empurrões preencheram o espaço antes elegante. Entre a confusão, Lucas viu Ana ser empurrada para trás, protegendo-se dos cacos que voavam. No tumulto, ele se lançou em sua direção, mas algo a paralisou. Um grito ecoou. Cuidado! Lucas se virou e viu um homem estranho no meio da confusão, com um olhar intenso, apontando na direção de Ana. Ela não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar. O mundo parecia girar em torno deles. A festa se transformando em um cenário de caos. Os olhares se tornaram acusadores. E um novo mistério pairou no ar. Quem era Ana? Uma mendiga? Uma sobrevivente?
Tinha algo mais. Algo que mudaria tudo. E Lucas, seu coração batendo violentamente, sabia que aquele momento tinha o poder de definir seu futuro. Ele olhou para Ana, os olhos dela refletindo não só dor, mas também uma força inexplicável. A pergunta pairava no ar. O que mais ele poderia descobrir? O que mais estava escondido nas sombras da mansão e de sua própria vida? O mundo parecia estar girando, mas tudo o que Lucas conseguia ver era Ana. O olhar dela, firme e intenso, fez seu coração acelerar, antes que pudesse processar a frase que a mulher tinha acabado de dizer. A confusão tomou conta da sala. Os gritos e empurrões misturavam-se com a música ainda tocando. Mas algo mais grave estava acontecendo. Algo que ia além do pânico momentâneo. Lucas a puxou para perto, seu instinto criando uma barreira entre ela e o caos. Mas logo a tensão se transformou em um silêncio perturbador quando o homem que havia gritado interrompeu a cena novamente. Eu não posso mais ficar calado. É hora de a verdade vir à tona. Ele avançou, seu olhar fixo em Ana. Você não a conhece de verdade, Lucas. Ana não é quem você pensa. Ela não é uma mendiga. É uma... Ana o parou. Chega! Você não sabe de nada. Sua voz, de repente, era como um trovão, cortando a tensão no ar. Lucas ficou surpreso com a força dela. O homem hesitou, mas não recuou. Você não pode esconder para sempre. O que ela fez? O que ela fez com você? E sua família? As palavras dele caíram como um peso no chão. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? Ele não entendia. Sua cabeça estava uma confusão. Tudo girava e girava. Ana! A expressão dela era um misto de dor e raiva. Eu sou. Escute. Mas as últimas palavras dela foram esmagadas pelo homem, que gritou outra vez. Ela estava em sua vida antes de você se tornar quem é. Antes daquela queda de seu pai. Antes de você viver essa mentira. Silêncio. Um silêncio mortal. Os convidados estavam paralisados. Sussurros e olhares de espanto preenchiam o espaço. Lucas estava atordoado. A lembrança do acidente que levou a vida do pai, da dor que isso causou, tudo parecia voltar à tona. Mas ele não conseguia conectar os pontos. O que Ana tinha a ver com sua família? Como ela poderia saber? Largue a verdade, Ana! Não adianta esconder! A voz do homem era uma acusação. Você se escondeu atrás de um novo rosto. Mas os fantasmas do passado sempre voltam. Você não escapou. O que você precisa contar vai destruir não só você, mas tudo o que ele acredita. As palavras cortavam mais fundo que qualquer lâmina. Lucas sentiu um frio na espinha. O que ela tinha feito? O que ele não sabia? Ele olhou para Ana, buscando respostas, mas ao invés disso, encontrou um rosto de derrota. E logo as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Lucas, O desespero na voz dela era palpável, e ele se viu em uma encruzilhada. Devia acreditar nela ou ficar com as palavras. Tu estranho! O tumulto da festa desvanecia, mas o olhar da multidão, carregado de escrutínio e curiosidade, pesava cada vez mais. Você estava ao meu lado e eu não sabia que era você. Escolhi ignorar. Sou um tolo, mas não para acreditar nela. Não para acreditar que você me enganou. Ele sussurrou, o nó na garganta. Lucas, eu nunca quis te enganar. Por favor. As palavras dela se perderam em meio à agitação. Uma onda de emoção varreu o local. A sala se dividiu entre inquisidores e defensores. Aquela revelação não apenas alterou o rumo da festa, mas também o próprio destino de Lucas. E no auge da confusão, um grito veio de alguma parte da multidão. Não deixem ela fugir!
Ela não pode escapar! A tensão se intensificou quando a porta da mansão rangeu e a figura de uma mulher conhecida entrou. Com um olhar determinado e furioso. Era Clara, a irmã de Lucas. Meus filhos, eu protegi vocês por tanto tempo, mas agora não posso mais. Seu grito ecoou como um lamento pela verdade que estava prestes a ser revelada. E Lucas ficou paralisado. O passado finalmente havia chegado à superfície. E tudo o que ele acreditava desmoronava ao seu redor. Ana encarou Lucas, uma mistura de medo e esperança. O que mais estava escondido? O que significava tudo isso? As perguntas martelavam em sua mente, mas não havia tempo para respostas. A tempestade estava apenas começando, e o que estava por vir podia mudar tudo para sempre. Enquanto o caos se desenrolava na mansão, as palavras do homem pairavam no ar como um aviso sombrio. Ana, com o olhar fixo em Lucas, parecia lutar com sua própria realidade. Uma batalha interna que a consumia. Clara, a irmã de Lucas, avançou e o silêncio ganhou vida novamente. Ana não pode continuar escondendo a verdade. É hora de vocês saberem quem ela realmente é. O ambiente estava carregado de tensão. E Lucas sentiu seu coração disparar. A multidão, antes cheia de risos e músicas, agora sussurrava ansiosamente, cada um tentando descobrir a verdade. O homem hesitou, mas a determinação de Clara parecia ter acendido algo dentro dele. Eu não posso mais ficar calado. Quando tudo aconteceu, quando seu pai morreu, Ana estava lá. Ela sabe. As palavras soaram como uma bomba. E enquanto o murmúrio aumentava, Lucas se virou para Ana, buscando explicações em seu olhar. Mas só encontrou confusão. Ana, o que ele está dizendo? O que isso significa? A angústia na sua voz fez com que os ombros dela tremessem. Era evidente que ela queria se explicar, mas uma tempestade de emoções em seu rosto a impediu de falar. Foi nesse momento que um grito cortou o ar. É mentira! Uma nova figura entrou na sala. Era um homem alto e robusto, com uma cicatriz visível no rosto, que se aproximou rapidamente, como um trovão em um céu claro. Ele olhou para Lucas e disse: Não acredite nele. Ele não está aqui para te ajudar. Ele tem suas próprias intenções. O choque fez com que Lucas recuasse alguns passos. Sua mente girava. Quem é você? Lucas perguntou. A raiva e o medo competindo dentro dele. A tensão era palpável, como uma corda prestes a se romper. O homem respondeu sem objeção. Eu sou Miguel. Eu conheço Ana desde antes de você. E ela não é quem você pensa. Ela não é uma mendiga, Lucas. Ana é uma fugitiva. O murmúrio na sala cresceu e Lucas mal pôde processar as palavras. Fugitiva? Como isso era possível? Ele observou Ana, que olhava fixamente para Miguel, e seu coração começou a se apertar. O olhar dela era de dor e frustração. Miguel, chega! Você não sabe do que está falando! Ela gritou, mas a pressão já havia explosado. A sala estava em um frenesi. As pessoas sussurravam, outras olhavam horrorizadas. Então Miguel continuou, como se estivesse contando uma história antiga. Ela se esconde e finge, mas o passado sempre volta. Ana não é só uma vítima.
Ela fugiu de problemas que você não consegue imaginar, Lucas. Ela estava envolvida em algo muito maior. Algo que pode acabar com tudo que você tem. Os olhos de Lucas estavam fixos em Ana. A imagem dela, a mulher corajosa que havia encontrado naquela festa, estava começando a se desfazer diante dele. Ana, o que você fez? O que Miguel está dizendo? As palavras dele eram como facadas. E Ana finalmente respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Fui forçada a tomar decisões que me destruíram por dentro, mas nunca foi a intenção te machucar. Sobreviver de que forma, Ana? A voz de Lucas soou com um misto de dor e confusão. Ele não sabia mais em quem confiar. E todo o seu mundo estava desmoronando. Então, uma luz ofuscante iluminou a sala, fazendo todos olharem para a entrada. Era um carro da polícia, sirenes gritando, luzes piscando. A verdadeira tempestade estava chegando. Clara gritou: "Eles estão aqui por causa dela!" E as pessoas começaram a se afastar, criando uma barreira entre Ana e os policiais que surgiam como sombras na porta. O caos e o desespero tomaram conta do ambiente novamente. E Lucas, no centro dessa tempestade, percebeu que nenhum deles estava a salvo. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas quem era realmente Ana? E qual era a ligação que a unia ao trágico passado de sua família? Tudo o que ele acreditava saber estava agora em ruínas, e uma única pergunta ficou pairando no ar. Até onde a verdade pode arruinar? Tudo! O caos estava instaurado na mansão de Lucas. As sirenes da polícia cortavam o ar, penetrando a confusão como um aviso aterrador. O rosto de Ana estava pálido e o tremor em suas mãos era visível. Clara, sua irmã, estava ao lado, seu olhar determinado misturado à preocupação. O ambiente parecia girar e com cada segundo que passava, o tempo se arrastava numa expectativa sufocante. Eu não posso, Ana gaguejou, olhando entre Lucas e Miguel. A angustiante pressão da situação, fazendo seu coração disparar. Lucas, atordoado, procurava por respostas, mas a tensão no ar era palpável. O homem ao lado de Miguel, uma figura bem alta com traços severos, parecia se animar. Ele apontou para Ana. Ela precisa responder pelas suas ações. Não pode simplesmente se esconder. Isso não é justo. Lucas protestou, uma chama de defesa crescendo dentro dele. Ana nunca me machucou. Ela é... Mas suas palavras se perderam e todos na sala olhavam agora com uma expectativa crescente. Mude sua visão, meu amigo, Miguel retrucou. Ela não é a única que precisa ser salva aqui. Você também está preso dentro desta mentira. Cada palavra dele reverberava. E a multidão começou a murmurar, dividida entre a lealdade a Lucas e o escândalo que estava sendo revelado. Foi nesse instante que a porta se abriu novamente com um estrondo. Duas figuras entraram e uma onda de choque percorreu a sala. Lucas reconheceu imediatamente os rostos. Eram seus pais. Eles nunca tinham ido à sua festa, muito menos após a morte de seu pai. Mas algo estava errado. O rosto de sua mãe estava marcado por dor, e seu pai parecia mais velho do que nunca. Vocês não podem estar aqui! Lucas exclamou. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. O choque estampado no rosto de Ana era demonstrativo de que ela também sentia o impacto da presença deles. O que está acontecendo? Então a mãe de Lucas, com a voz embargada, falou: Lucas, precisamos falar. É sobre Ana e sobre você. O ar parecia pesado
E Lucas sabia que algo sério estava prestes a ser revelado. Ele se virou para Ana, angustiado, enquanto todos os olhos estavam fixos na mãe dele. Ela faz parte da sua vida, Lucas, mais do que você imagina. E não só isso. A voz da mãe tremia, mas havia uma força crescente por trás de suas palavras. Ana e você têm um passado que não pode mais ser ignorado. Olhando para Ana, Lucas sentia algo mudar dentro dele. Uma confusão crescente. O que você quer dizer com isso? Ele murmurou, a mente girando, tentando conectar os pontos. Ana estava em silêncio, lágrimas escorrendo. E Lucas sentiu um aperto em seu coração. Antes de você nascer, Ana foi uma parte fundamental da nossa vida, continuou a mãe dele, sem desviar o olhar. Ela era nossa amiga, uma pessoa que nos ajudou, mas algo aconteceu. Um acidente, um erro. E Lucas, você acaba de descobrir que Ana é sua irmã. A sala ficou em silêncio. O murmúrio contido pelo choque tomou conta do espaço, e as revelações pareciam pesadas. Sua irmã? Lucas repetiu. Iluminação fria e dura em suas palavras. Isso não pode ser verdade. Mas a dor no olhar de Ana obrigou-o a enfrentar a realidade. Sim, disse Clara, sua voz finalmente rompendo. Você precisa entender, Lucas. Isso não é apenas sobre o passado. Tem a ver com o que somos e os segredos que nos cercam. Aquela mulher que você achou que só era uma mendiga estava escondendo algo muito maior. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os olhares de todos na sala estavam queimando sua pele. Ele havia se apaixonado por alguém que parecia ser uma simples mulher em dificuldades. E agora ele não sabia o que pensar. Que mais segredos existiam ali? Como ele poderia confiar na vida que conhecia até aquele momento? Você não pode acreditá-los, Lucas! Ana gritou, sua voz tremendo, o desespero fazendo cada palavra pesar. Como uma âncora. Eu não escolhi isso. Não faço parte dessa história. Por favor, me escute. Mas as sirenes da polícia ainda rugiam do lado de fora, como um lembrete constante de que a tempestade estava longe de acabar. O que mais viria à tona? Quais efeitos essa revelação teria sobre todos eles? Lucas ficou paralisado, com a mente turva e o coração apertado, sabendo que a verdade estava apenas começando a se desvendar. O caos estava instaurado na mansão de Lucas. As sirenes da polícia cortavam o ar, penetrando a confusão como um aviso aterrador. O rosto de Ana estava pálido e o tremor em suas mãos era visível. Clara, sua irmã, estava ao lado, seu olhar determinado misturado à preocupação. O ambiente parecia girar, e com cada segundo que passava, o tempo se arrastava numa expectativa sufocante. Eu não posso! Ana gaguejou, olhando entre Lucas e Miguel, a angustiante pressão da situação fazendo seu coração disparar. Lucas, atordoado, procurava por respostas, mas a tensão no ar era palpável. O homem ao lado de Miguel, uma figura bem alta com traços severos, parecia se animar. Ele apontou para Ana. Ela precisa responder pelas suas ações. Não pode simplesmente se esconder. Isso não é justo, Lucas protestou. Uma chama de defesa crescendo dentro dele. Ana nunca me machucou. Ela é. Mas suas palavras se perderam e todos na sala olhavam agora com uma expectativa crescente. Mude sua visão, meu amigo, Miguel retrucou. Ela não é a única que precisa ser salva aqui. Você também está preso dentro desta mentira. Cada palavra dele reverberava. E a multidão começou a murmurar, dividida entre a lealdade a Lucas e o escândalo que estava sendo revelado. Então,
A porta se abriu novamente com um estrondo. 2 figuras entraram e uma onda de choque percorreu a sala. Lucas reconheceu imediatamente os rostos. Eram seus pais. Eles nunca tinham ido à sua festa, muito menos após a morte de seu pai. Mas algo estava errado. O rosto de sua mãe estava marcado por dor. E seu pai parecia mais velho do que nunca. Vocês não podem estar aqui, Lucas exclamou. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. O choque estampado no rosto de Ana era demonstrativo de que ela também sentia o impacto da presença deles. O que está acontecendo? Então, a mãe de Lucas, com a voz embargada, falou: Lucas, precisamos falar. É sobre Ana e sobre você. O ar parecia pesado e Lucas sabia que algo sério estava prestes a ser revelado. Ele se virou para Ana, angustiado, enquanto todos os olhos estavam fixos na mãe dele. Ela faz parte da sua vida, Lucas, mais do que você imagina. E não só isso. A voz da mãe tremia, mas havia uma força crescente por trás de suas palavras. Ana e você têm um passado que não pode mais ser ignorado. Olhando para Ana, Lucas sentia algo mudar dentro dele. Uma confusão crescente. O que você quer dizer com isso? Ele murmurou, a mente girando, tentando conectar os pontos. Ana estava em silêncio, lágrimas escorrendo, e Lucas sentiu um aperto em seu coração. Antes de você nascer, Ana foi uma parte fundamental da nossa vida. Continuou a mãe dele, sem desviar o olhar. Ela era nossa amiga, uma pessoa que nos ajudou, mas algo aconteceu. Um acidente, um erro. E Lucas, você acaba de descobrir que Ana é sua irmã. A sala ficou em silêncio. O murmúrio contido pelo choque tomou conta do espaço. E as revelações pareciam pesadas. Sua irmã? Lucas repetiu, iluminação fria e dura em suas palavras. Isso não pode ser verdade. Mas a dor no olhar de Ana obrigou-o a enfrentar a realidade. Sim, disse Clara, sua voz finalmente rompendo. Você precisa entender, Lucas. Isso não é apenas sobre o passado. Tem a ver com o que somos e os segredos que nos cercam. Aquela mulher que você achou que só era uma mendiga estava escondendo algo muito maior. Lucas sentiu, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os olhares de todos na sala estavam queimando sua pele. Ele havia se apaixonado por alguém que parecia ser uma simples mulher em dificuldades. E agora, ele não sabia o que pensar. Que mais segredos existiam ali? Como ele poderia confiar na vida que conhecia até aquele momento? Você não pode acreditá-los, Lucas! Ana gritou, sua voz tremendo, o desespero fazendo cada palavra pesar como uma âncora. Eu não escolhi isso. Não faço parte dessa história. Por favor, me escute. Mas as sirenes da polícia ainda rugiam do lado de fora, como um lembrete constante de que a tempestade estava longe de acabar. O que mais viria à tona? Quais efeitos essa revelação teria sobre todos eles? Lucas ficou paralisado, com a mente curva e o coração apertado, sabendo que a verdade estava apenas começando a se desvendar. De repente, uma voz conhecida ecoou pela sala. Talvez a verdade deva ser revelada de uma vez. Todos viraram-se rapidamente, e uma terceira figura saiu da multidão. Era Samuel, o ex-melhor amigo de Lucas, agora com um olhar determinado e uma ferocidade que ninguém esperava. Eu sei o que realmente aconteceu, e isso muda tudo! O pânico tomou conta da sala. O que você está fazendo aqui? Samuel? Lucas perguntou, a voz tremendo de inquietação. Samuel avançou, pegando a atenção de todos.
Eu não podia ficar em silêncio. O que Ana fez não foi por acaso. Ela e eu temos um passado e você precisa ouvir isso. Ana começou a tremer. As palavras de Samuel como uma faca cortando seu coração. Samuel, não faz isso. Ela implorou, mas ele estava longe de se calar. Você nunca contou a verdade para ele. Você não é apenas uma vítima. Você se envolveu em algo muito sério. Algo que fez que você mudasse seus caminhos. A sala estava em um estado extremo de tensão e o olhar de Lucas alternava entre Ana e Samuel, confuso e abismado. O que você quer dizer? Seu tom era de desespero. Samuel respirou fundo. Ana não fugiu. Ela foi forçada a deixar a família. Sim, mas não foi da maneira que você pensa. Houve um crime, algo que seu pai estava tentando esconder. Ele fez um acordo, e a única maneira de manter tudo em ordem foi fazer Ana desaparecer. As palavras explodiram como fogos de artifício, e Lucas ficou paralisado. Que crime? Do que você está falando? A revelação pesou no ar. Ele percebeu que sua vida estava se desfazendo. Fragmentos de confiança e amor queimando a cada respiração. Lu, você precisa saber que foi um jogo, uma manobra política. E Ana estava bem no meio disso. A voz de Samuel era a única coisa que Lucas podia ouvir. Ele olhou para Ana, seus olhos se encontrando numa mistura de tristeza e confusão. Que segredos horríveis se ocultavam atrás de suas histórias. Enquanto a verdade começava a criar raízes e o caos se intensificava, uma nova sirene se aproximou, cortando o ar como uma faca afiada. O que mais poderia acontecer? O passado estava prestes a se revelar em toda a sua obscuridade. E Lucas ficou ali parado, pronto para enfrentar o desconhecido. A tempestade não havia acabado, apenas começava. Enquanto o caos se desenrolava na mansão de Lucas, uma onda de tensão pairava no ar. O passado parecia cobrar sua dívida, e cada palavra proferida por Miguel e Samuel pesava como chumbo nas almas presentes. Lucas sentiu suas pernas enfraquecerem. Ele observou Ana, seus olhos banhados em lágrimas, e seu coração estava em pedaços. O que mais ele poderia descobrir sobre ela? Lucas, isso não é o que parece! Gritou Ana, mas suas palavras se perderam no tumulto. A cada segundo, a sala se tornava mais opressiva e a sirene da polícia soava cada vez mais alta, como um lamento premonitório. Mais pessoas apareciam à porta, aumentando o número de testemunhas do desespero que se desenrolava. A tensão oscilava entre a raiva e a tristeza, e de repente, uma porta lateral se abriu com um estrondo. Todos olharam, e o mundo pareceu parar por um instante, quando uma mulher, com um ar de poder e gravidade, entrou na sala. Era Sofia, a antiga parceira de negócios de Lucas, e alguém que havia estado longe desde o trágico acidente que levou seu pai. O olhar dela era o de um predador que encontrara sua presa. Aqui está a verdade que vocês tanto temem! Sua voz carregava um eco autoritário. Lucas se sentiu enjoado. O que você está fazendo aqui? Seu tom era mais de desespero do que de raiva. Sofia aproximou-se com um sorriso, mas não era um sorriso amigável. Eu estou aqui para proteger seu legado, Lucas. E a verdade! Bem, a verdade talvez não agrade a você. As pessoas estavam em choque, com olhares que alternavam entre Lucas e Ana. Sofia, o que você sabe? A urgência em sua voz era palpável. Ela parecia aproveitar cada segundo. Posso revelar tudo, Lucas, mas você precisa estar pronto para enfrentar as consequências.
Ana não é só sua irmã. Ela é parte de uma venda que seu pai fez. E não é só isso. O que aconteceu com ele? Essa história é muito mais sombria do que você imagina. Um murmúrio correu pela sala e a atmosfera esquentou. A verdadeira natureza dos relacionamentos estava sendo colocada à prova. Lucas olhou para Ana, que agora estava petrificada, seu olhar um misto de desafio e medo. Não, não pode ser. Como você pode dizer isso? Eu acho que você deveria ouvi-la, Lucas. Interrompeu Samuel, dando um passo à frente, o tom grave. Eu sempre soube que haveria um dia em que essas verdades apareceriam. A tensão subiu e Lucas lutava para processar as informações. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Mas antes que Samuel pudesse continuar, a sala escureceu subitamente. As luzes piscaram e um rugido de lamento surgiu do lado de fora da mansão. O pânico se espalhou entre os convidados. Era um carro em chamas. O fedor de borracha e metal derretido se infiltrou na sala e as pessoas começaram a gritar e se afastar. No meio do tumulto, Lucas viu Ana cambalear, seu corpo fraquejando enquanto ela lutava para se manter de pé. O desespero tomava conta e ele não sabia se importava mais com a verdade ou em garantir que ela estivesse segura. Ana, você precisa me explicar tudo agora! Foi quando ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, ele viu não só medo, mas uma coragem que parecia nascer do próprio caos. Lucas, escute-me. Não sou apenas uma irmã perdida. Eu estive com a verdade o tempo todo. Há coisas sobre o nosso pai, sobre o que ele escondeu de nós, que mudariam completamente tudo o que acreditamos saber. A venda, o acidente, tudo foi orquestrado. Janela se estourou, enviando cacos para todos os lados. A multidão gritou e a sala mergulhou em um caos absoluto. A última coisa que Lucas viu foi Ana sendo puxada para o chão por Clara, enquanto a fumaça começava a invadir a mansão. Ele estava paralisado. A dor das revelações se misturava com a ansiedade do momento. Havia tão mais do que apenas segredos na mesa. Havia vidas em jogo. E em meio ao pânico, o que deveria ser uma noite de celebração agora prometia um futuro incerto e sombrio. O caos estava instaurado na mansão de Lucas. As sirenes da polícia cortavam o ar, penetrando a confusão como um aviso aterrador. O rosto de Ana estava pálido e o tremor em suas mãos era visível. Clara, sua irmã, estava ao lado. Seu olhar determinado misturado à preocupação. O ambiente parecia girar e com cada segundo que passava, o tempo se arrastava numa expectativa sufocante. Eu não posso, Ana gaguejou, olhando entre Lucas e Miguel. A angustiante pressão da situação fazia do seu coração disparar. Lucas, atordoado, procurava por respostas, mas a tensão no ar era palpável. O homem ao lado de Miguel, uma figura bem alta com traços severos, parecia se animar. Ele apontou para Ana. Ela precisa responder pelas suas ações. Não pode simplesmente se esconder. Isso não é justo, Lucas protestou. Uma chama de defesa crescendo dentro dele. Ana nunca me machucou. Ela é... Mas suas palavras se perderam. E todos na sala olhavam agora com uma expectativa crescente. Mude sua visão, meu amigo. Miguel retrucou. Ela não é a única que precisa ser salva aqui. Você também está preso dentro desta mentira. Cada palavra dele reverberava. E a multidão começou a murmurar, dividida entre a lealdade a Lucas e o escândalo que estava sendo revelado. Então, a porta se abriu novamente com um estrondo. Duas figuras entraram,
e uma onda de choque percorreu a sala. Lucas reconheceu imediatamente os rostos. Eram seus pais. Eles nunca tinham ido à sua festa, muito menos após a morte de seu pai. Mas algo estava errado. O rosto de sua mãe estava marcado por dor, e seu pai parecia mais velho do que nunca. "Vocês não podem estar aqui!" Lucas exclamou. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. O choque estampado no rosto de Ana era demonstrativo de que ela também sentia o impacto da presença deles. "O que está acontecendo?" Então, a mãe de Lucas, com a voz embargada, falou: "Lucas, precisamos falar. É sobre Ana e sobre você." O ar parecia pesado, e Lucas sabia que algo sério estava prestes a ser revelado. Ele se virou para Ana, angustiado, enquanto todos os olhos estavam fixos na mãe dele. "Ela faz parte da sua vida, Lucas, mais do que você imagina. E não só isso." A voz da mãe tremia, mas havia uma força crescente por trás de suas palavras. "Ana e você têm um passado que não pode mais ser ignorado." Olhando para Ana, Lucas sentia algo mudar dentro dele, uma confusão crescente. "O que você quer dizer com isso?" ele murmurou, a mente girando, tentando conectar os pontos. Ana estava em silêncio, lágrimas escorrendo, e Lucas sentiu um aperto em seu coração. "Antes de você nascer, Ana foi uma parte fundamental da nossa vida", continuou a mãe dele, sem desviar o olhar. "Ela era nossa amiga, uma pessoa que nos ajudou. Mas algo aconteceu. Um acidente, um erro. E Lucas, você acaba de descobrir que Ana é sua irmã." A sala ficou em silêncio. O murmúrio contido pelo choque tomou conta do espaço, e as revelações pareciam pesadas. "Sua irmã?" Lucas repetiu, iluminação fria e dura em suas palavras. "Isso não pode ser verdade!" Mas a dor no olhar de Ana obrigou a enfrentar a realidade. "Sim", disse Clara, sua voz finalmente rompendo. "Precisa entender, Lucas. Isso não é apenas sobre o passado. Tem a ver com o que somos e os segredos que nos cercam. Aquela mulher que você achou que só era uma mendiga estava escondendo algo muito maior." Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Os olhares de todos na sala estavam queimando sua pele. Ele havia se apaixonado por alguém que parecia ser uma simples mulher em dificuldades. E agora, ele não sabia o que pensar. Que mais segredos existiam ali? Como ele poderia confiar na vida que conhecia até aquele momento? "Você não pode acreditá-los, Lucas!" Ana gritou, sua voz tremendo, o desespero fazendo cada palavra pesar como uma âncora. "Eu não escolhi isso. Não faço parte dessa história. Por favor, me escute." Mas as sirenes da polícia ainda rugiam do lado de fora, como um lembrete constante de que a tempestade estava longe de acabar. O que mais viria? "Ana! Quais efeitos essa revelação teria sobre todos eles?" Lucas ficou paralisado, com a mente turva e o coração apertado, sabendo que a verdade estava apenas começando a se desvendar. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora rompeu o silêncio. O chão tremeu e as janelas estouraram com uma força incontrolável. Todos caíram ao chão, cobertos pela chuva de vidro. A fumaça invadiu a sala, que repentinamente se transformou em um inferno de gritos e pânico. Lucas olhou em volta, aturdido,
mas a visão de Ana sendo arrastada por Clara o despertou da paralisia. Rápido, venham! Temos que sair! Gritou Clara, puxando Ana com força. Lucas se levantou, mas uma mão segurou seu braço e seu coração disparou ao ver Miguel com uma expressão de pânico. Precisamos avisar a todos. Essa explosão não foi um acidente. Miguel parecia mais sério do que nunca e suas palavras fizeram Lucas parar. É uma armadilha. Alguém está atrás de você e de Ana. O ar denso estava misturado ao calor da fumaça. O que você está dizendo? Lucas gritou, a mente girando. O mundo à sua volta parecia desmoronar. E ele não sabia se a verdade ou o perigo eram mais aterradores. Miguel olhou fundo em seus olhos. Foi tudo planejado, Lucas. O acidente, a vida de Ana sob a falsa identidade. Tudo se conecta em um jogo mortal que seus pais tentaram encobrir. Agora não é hora para isso, Ana exigiu, seu olhar determinado misturando-se com medo. Mas a mão de Miguel não o soltava. Se você não acreditar em mim agora, nunca vai descobrir a verdade, por. Cache tudo isso! Eles pensam que podem tirar você como tiraram seu pai. As palavras cortaram como uma faca. Lucas sentiu um frio na espinha, enquanto a tragédia de seu passado se moldava em uma nova realidade. A adrenalina tomou conta e ele olhou para Ana. Você sabia? Ana hesitou, a confusão estampada em seu rosto. Eu não sabia de tudo, mas o que aconteceu com seu pai? Eu sempre soube que era mais complicado. Eles vinham atrás de mim, Lucas. Eu só queria me proteger. No fundo da sala, o caos continuava, mas o olhar intenso de Miguel estava fixo em Lucas. Precisamos ir agora. Não temos muito tempo antes que eles voltem. Lucas ficou paralisado. A verdade parecia estar se desmanchando a cada segundo. E, com coração acelerado, ele se perguntava: quem eram realmente seus pais? O que mais estava escondido? O mundo que ele conhecia inteiro balançava sob seus pés. E ao mesmo tempo que a vida estava prestes a desmoronar, uma nova revelação lhe acenava. E a pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem era realmente Ana? Ela era uma irmã? Uma cúmplice? Estavam todos em perigo, e o que mais viria à tona no meio daquele inferno? O caos estava instaurado na mansão de Lucas. As sirenes da polícia cortavam o ar, penetrando a confusão. O rosto de Ana estava pálido e o tremor em suas mãos era visível. O ambiente parecia girar enquanto o calor da fumaça invadia a sala. Clara segurou Ana firmemente, seus olhos refletindo determinação, mas também terror. Vai ser tudo. Bem, Clara murmurou, mas Lucas percebeu que ela mesma não acreditava. Miguel, ao lado deles, olhou de forma intensa. Precisamos sair agora. Não temos tempo. Sua voz estava carregada de urgência. Lucas olhou para Ana, seus olhos implorando por respostas. Ana, por favor, o que está acontecendo? O que você escondeu de mim? Uma parte dele queria acreditar que havia algo mais, mas o medo começou a se misturar com raiva. Ela hesitou, as palavras parecendo pesadas na língua. Lucas, eu tenho que te contar, mas agora não é o momento. O desespero em seu olhar deixou claro que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Uma explosão fora da sala ecoou, fazendo todos pularem. A fumaça densa preenchia o lugar e Lucas sentiu um nó na garganta. Olhem! Miguel gritou, apontando. No meio da confusão, uma sombra começou a avançar. Era Sofia, a antiga parceira de negócios de Lucas, e ela não parecia amistosa. Seu olhar era afiado,
como uma lâmina. Vocês todos são ingênuos, declarou ela, com um sorriso sarcástico que não combinava com a situação. Lucas, você ainda não entende? O que Ana fez não é apenas sobre sua família. É sobre todo um esquema que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. As palavras dela pesaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. O ambiente ficou em silêncio. Ana virou-se para Sofia, indignada. O que você quer dizer com isso? O medo e a raiva misturavam-se na voz dela. Mas Sofia prosseguiu, sem hesitar. O acidente do seu pai? Ele não foi o acidente. Ele foi uma manobra para encobrir a verdade. E você, Ana, tem mais a ver com isso do que você imagina. Lucas olhou para Ana, confuso e assustado. Do que você está falando? O coração batia acelerado. O que mais você escondeu? Sofia se aproximou devagar, como se estivesse controlando a situação. Ana não é apenas uma mendiga. Ela é uma cúmplice. E agora, por causa dela, a sua vida corre perigo, Lucas. Você precisa abrir os olhos antes que seja tarde demais. Miguel balançou a cabeça, parecendo incapaz de lidar com a situação. Sofia, chega! Não é o momento para isso. Mas Lucas estava prestes a explodir. A confusão, o medo, tudo parecia juntas. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um rugido como um trovão soou. Um incêndio imenso começou a tomar conta de um dos quartos da mansão. Fogos voando para todos os lados. O calor invadiu a sala e o pânico se instaurou. Para fora, agora! Gritou Clara, puxando Ana e Lucas. Mas antes que pudessem se mover, uma figura familiar apareceu entre as sombras da fumaça. Era Samuel, o ex-melhor amigo de Lucas. Ele entrou correndo, com o rosto pingando suor e os olhos arregalados. Eu sabia que isso ia acontecer, gritou. Lucas, você precisa saber a verdade, e rápido! Lucas estava em estado de choque. Você está aqui. O que você sabe? O que está acontecendo? Samuel olhou para Ana e um brilho de compreensão passou por seu rosto. Ela não está sendo quem realmente é. A verdade a está consumindo, Lucas. Ana tem um papel crucial em tudo isso. Não é só sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Esse drama não tinha fim. Clara e Ana se entreolharam, a raiva e a confusão tomando conta. Haha! E então, em um momento de pura adrenalina, Samuel desferiu a sentença final. Ana é filha do homem que causou a morte do seu pai. As palavras dele ecoaram na sala como um trovão. E tudo ficou em silêncio. Lucas ficou paralisado. A verdade que ele pensou que conhecia estava se desmoronando em pedaços. E a pergunta que ecoava em sua mente era: como isso era possível? A fumaça cercava tudo, mas havia algo muito mais perturbador que a ameaça física. O que isso significava para o futuro deles? Para a relação entre ele e Ana? Um novo mistério se formava diante dele, mais profundo e complexo do que ele jamais poderia imaginar. O ambiente estava em chamas e a fumaça preenchia a sala. O calor era insuportável. Lucas sentiu seu coração disparar ao ouvir a confusão ao redor. O chão tremia sob o peso das revelações. Ana, precisamos sair agora! Gritou Clara, puxando a irmã enquanto Miguel tentava abrir caminho pela multidão apavorada. Por favor, Ana, o que você tem a ver com tudo isso? A voz de Lucas estava cheia de desespero. Ele a encarou, buscando uma resposta, mas o brilho nos olhos dela parecia distante,
como se ela lutasse contra um mar de lembranças dolorosas. Uma parte de Lucas queria agarrar aqueles momentos breves de luz, mas a tensão envolvente pesava mais. Eu não posso te explicar agora. Temos que sair, Ana gritou. De volta, ele percebeu que a dor em seu olhar não era apenas pelo incêndio, mas fardo que ela carregava dentro de si. Por favor, Lucas, eu fiz o que pude para te proteger. A fumaça tornou-se densa, arrastando consigo fragmentos da verdade. O pânico se espalhava e os gritos de medo cortavam o ar. Então, Samuel finalmente rompeu o silêncio em meio à confusão. Ela é sua irmã, Lucas. Você precisa aceitar isso e confiar nela. O que mais eu preciso aceitar, Samuel? Lucas gritou, sentindo o desespero crescendo. Ele se virou para Ana, quase implorando por respostas que pareciam estar fora de alcance. O ambiente ao redor deles estava colapsando, mas dentro de seu peito, o tambor do medo ainda pulsava com força. E então, houve um enorme clarão de luz, seguido por um estrondo que fez todos se estapearem de pavor. O incêndio se espalhava rápido. Lucas olhou para Ana, que, entre lágrimas, parecia finalmente pronta para falar. Lucas, isso não é só sobre a nossa família. É sobre um legado, um erro que se estendeu por gerações. Clara a puxou ainda mais perto. Precisamos ir, Ana. Agora. O tom de urgência delas cortou o ar turbulento. Mas antes que pudessem avançar, Sofia, a parceira de negócios que havia se mantido afastada, apareceu na porta. Parem! Vocês não podem deixar ela escapar! A autoridade em sua voz ressoou como um grito de guerra. Mas algo na expressão de Ana, mesmo sob pressão, fez com que Lucas hesitasse. Ela não é a vilã desta história. Sofia, você não entende! Gritou, lutando contra o que sabia ser a verdade. Ana, eu preciso que você confie em mim agora. Diga-me a verdade. Ana respirou fundo, lágrimas rolando pelo seu rosto. Eu só queria proteger você da história que já me fez sofrer tanto. Meu pai, ele estava envolvido em algo terrível. E você e eu somos mais conectados do que você imagina. Estamos em perigo, e a única forma de me manter a salvo foi me esconder. Mas de que jeito? Lucas questionou, a dor em sua voz equilibrando-se com determinação. Ele sabia que, independentemente do que sua mente dissesse, seu coração sempre buscaria a verdade sobre Ana. Nesse momento crucial, o teto desabou em uma explosão de chamas. O calor era avassalador e todos tiveram que recuar. A fumaça cercava Ana e Clara e o olhar de Lucas se fixou em Ana, implorando que ela falasse. Vamos descobrir juntos, por favor! Sentiu no peito como se o mundo tivesse pesando sobre ele. Então, repentinamente, Sofia se virou e revelou. Você não pode simplesmente desaparecer. O que você fez poderia finalmente nos libertar da ferroada que nossos pais deixaram. O silêncio tomou conta, cortando até mesmo os gritos ao redor. Com um aperto no coração, Lucas percebeu que suas vidas se entrelaçavam de maneiras que nunca poderia entender sozinho. Um lampejo de esperança acendeu-se em seu peito. Juntos podemos enfrentar isso. Não importa o que aconteça, nós enfrentaremos. Ele estendeu a mão para Ana. Ela hesitou, mas então agarrou a dele, sentindo a força entre eles. Clara se juntou a eles e junto formaram um trio determinado. Não vamos deixar tudo isso acabar aqui. E nesse último momento, enquanto a selva de vida e morte ao redor deles avançava, Lucas sentiu que podiam vencer. O destino ainda era incerto, mas a esperança havia renascido. E você que está aqui, acompanhando essa história incrível, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras eletrizantes. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final dramático. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora. Não espere nem mais um segundo.